O cantor sertanejo João Neto, que faz dupla com o irmão Frederico, divulgou que está com câncer na tireoide. A doença foi descoberta durante um exame de rotina. O cantor sertanejo goiano fez uma cirurgia hoje pela manhã no Hospital de Amor de Barretos, cidade do interior de São Paulo, para retirar uma glândula da tireoide, contaminada por um tumor. João Neto, da dupla com Frederico, anunciou estar com câncer pelas redes sociais. Ele descobriu a doença no final do ano passado. Todo final de ano eu costumo fazer todos os meus exames de rotina, um check-upão geral, né? E no final do ano, dia 23 de dezembro, eu recebi um diagnóstico não muito legal. Eu estou com câncer na tireoide. João Neto não tinha sintomas da doença. Nunca senti absolutamente nada. Então fico alerta aí para vocês, né, se cuidarem, fazer sempre os exames de rotina, porque é muito ruim você ser pego de surpresa assim em algo que não te mostra, né? O artista aproveitou para pedir por orações e apoio dos fãs. Eu preciso das orações, do pensamento positivo de cada um de vocês, e é isso. Estou no hospital referência no mundo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Fica aqui o meu abraço, minha gratidão. A descoberta da doença e o início do tratamento fizeram a dupla sertaneja interromper a agenda de shows. A suspensão temporária da carreira vai durar durante todo o tratamento, uma vez que o cantor precisa repousar e poupar a voz. Os irmãos João Neto e Frederico começaram a carreira artística em 1998. A dupla ficou conhecida nacionalmente com a música Pega Fogo Cabaré. Eles emplacaram outros sucessos como Tá Combinado. Tá combinado, o bicho vai pegar, tá combinado. Já vou sair com meus amigos, vai rolar um movimento. E o hit Lelele. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer um lelele, se eu te pegar você. E a nossa torcida é enorme pela recuperação dele, mas nós queremos entender melhor essa doença, como preveni-la, se é possível. José Carlos de Oliveira é nosso convidado agora do nosso quadro Cuide-se. Ele que é médico oncologista, chefe do setor de cabeça e pescoço do Hospital Araújo Jorge. Tudo bem? Boa tarde, doutor José Carlos. Boa tarde a todos aí. Obrigada. Boa tarde à população goiana também. Obrigada pela presença. Vamos começar explicando aos nossos telespectadores o que é o câncer de tireoide. O câncer de tireoide é um nódulo que fica aqui na região anterior do pescoço e é uma glândula que produz um metabolismo nosso. Então, por exemplo, a incidência de câncer de tireoide é baixo, nos homens é baixo e nas mulheres são mais elevados. Qual que é a função da tireoide? A tireoide é a produção de hormônios no metabolismo. E como descobrir? O paciente sente algum sintoma a ponto de detectar esse câncer? A maioria dos pacientes são assintomáticos. Geralmente é o check-up que faz. A incidência dele é maior nas mulheres. É de 4 mulheres para um homem. Então tem uma incidência bem mais elevada. No Brasil, hoje, as estimativas do INCA é de 13.780 casos de câncer de tireoide. Quantos? 13.780. 11.950 em mulheres e 1.830 em homens. Bom, é muito ruim a gente detectar esse tipo de doença e quando isso acontece com uma pessoa famosa, o lado positivo é que a gente pode informar as pessoas. Agora, qual é a chance de cura desse tipo de câncer? Esse chance de cura é de mais de 90%, é uma chance de cura muito elevada. Então, a chance é muito boa. Que bom, como é muito boa em relação aos outros tipos de câncer, né? Os outros cânceres geralmente são mais agressivos e a câncer de tireoide tem uma vantagem, você descobre ele na lesão mais inicial. Os outros cânceres, nós damos o diagnóstico de lesões mais avançadas, em torno de 70%, 80%, muitas vezes dos casos, são lesões extremamente avançadas. E há necessidade de quimioterapia, radioterapia? Esse paciente, geralmente, o principal tratamento dele é a cirurgia. A cirurgia e depois avalia se há necessidade de complementação com radioterapia. Existe algum tipo de alimentação boa para a tireoide? A alimentação rica mais em iodo é melhor para a tireoide, né? Tipo quais alimentos?
As frutas cítricas, tudo são que leva, tem um rico, por exemplo, alimentação com peixes, algas marinhas, o sal de cozinha também nós temos o iodo, né? Nós antigamente tínhamos deficiência de iodo, hoje nós não temos essa deficiência de iodo, né? E aí nós já temos as dúvidas dos nossos telespectadores, o WhatsApp na tela, a pessoa acompanhando, né, o caso do João Neto está com câncer na tireoide. Como consigo identificar os sinais da doença? Geralmente, como eu falei, é uma doença assintomática. As mulheres são privilegiadas porque elas vão ao médico do profissional da mulher e o profissional da mulher geralmente pede o ultrassom da tireoide. Pede um ultrassom da tireoide e identifica um nódulo na tireoide. Se aquele ultrassom da tireoide tiver características de malignidade, ele indica uma biópsia. Essa biópsia é feita pela punção aspirativa, uma seringa com agulha que o radiologista vai lá e faz e vai dar o diagnóstico. Por exemplo, em caso do cantor, ele está falando que é um diagnóstico de câncer. Então, o diagnóstico de câncer vem com a punção aspirativa. Essa punção aspirativa é classificada em 6 categorias, vai de 1 a 6. A categoria 5 vai de 60% a 75% de câncer. E a 6 é de 98% a 100%. Eu acredito que ele esteja com a punção 6, né? Tem mais participação do telespectador. Essa doença afeta algo além da tireoide? Ela pode ter as metástases, mas as metástases são raras, né? O carcinoma mais frequente é o carcinoma papilar. É o tipo histológico mais frequente, 80% a 90%. E ele é a maioria dos casos. Tem também o folicular, tem o carcinoma medular e o carcinoma anaplásico. Esses tumores são bem mais raros, mas são mais agressivos. Então, o carcinoma papilar é um prognóstico muito bom. Aí as pessoas ficam preocupadas. Obviamente, todo mundo pode ter câncer de tireoide. A pergunta é o senhor detalhando aí que os casos acontecem com mais frequência em mulheres. Em mais mulheres, de 4 para um homem. Mas todo mundo está sujeito. Todo mundo está sujeito. Por exemplo, e um dos métodos hoje, por exemplo, se a gente for analisar a população goiana, há 20 anos atrás, a maioria era jovens. Hoje são pessoas de idade mais avançada. Você vê a árvore genealógica, é mais... Então, o envelhecimento é uma causa de um fator de risco, acaba sendo um fator de risco. Então, as pessoas com idade mais avançada precisam fazer o check-up geral. Ele fez um negócio muito bom, que foi lá, fez o check-up geral, o médico pediu ultrassom da tireoide. Muitas vezes, o homem, geralmente, não tem, muitas vezes, esse benefício de estar diagnosticando. E tem uma incidência mais baixa, né? Mas deve-se fazer... E aí, quando descobre, pode já estar em estágio mais avançado. Pode estar em estágio mais avançado. Diferente das mulheres. As mulheres descobrem ele mais precocemente. Hoje, o câncer de tireoide, hoje, a realidade que a gente vê é que nós estamos tratando as lesões bem menos avançadas do que tratava antigamente no passado. Olha, tem mais participação aqui. Existe algum tratamento que também seja eficaz além da cirurgia? A cirurgia é o principal tratamento. Hoje depende do tamanho do tumor. Se o tumor, por exemplo, hoje já está existindo muitos tratamentos conservadores. Se for um tumor num paciente de baixo risco, ele pode fazer a vigilância ativa, observar esse paciente, como é que vai ser desenvolvido. Aí segue com ultrassonografia, avalia o tamanho dessa lesão, vê como pode fazer essa vigilância ativa. Hoje está vendo com tireoide, próstata, está avaliando. Então, pode ser feito isso, viu? José Carlos, mas a pessoa precisa ter consciência de fazer, porque a maioria das pessoas, quando você recebe um diagnóstico deste, você tem a fobia, né? Você tem um medo. Então, a pessoa aceitar fazer essa... Claro. Isso aí. Tem novos tratamentos, novas tecnologias, as tecnologias estão surgindo. Então, futuramente, eu acho que novas tecnologias, tem a radiofrequência que está vindo ainda, mas está mais para os nódulos benignos. Nós não sabemos no futuro, talvez a radiofrequência para esses nódulos malignos seria a vaporização desse nódulo. Então, vaporizaria esse tumor e você não precisaria do procedimento cirúrgico. Aí o senhor já adianta a resposta dessa próxima pergunta nossa com relação aos nódulos malignos e benignos. Os nódulos na tireoide são comuns? Quais são os riscos que o paciente corre ao possuir um nódulo na tireoide? Nas mulheres é frequente. Se você pegar hoje 100 mulheres hoje e fizer ultrassom da tireoide, você pode achar um número elevado, até 60% de nódulos. Só que esse número, 90%, são benignos. Então, as características do ultrassom que vai levar o médico especialista a identificar se precisa fazer a biópsia ou não precisa fazer a biópsia. E o nódulo, por exemplo, é visível, é perceptível no pescoço? Ele sente ele? Quando ele está mais elevado, acima de 2, 3 centímetros, que você identifica ele durante a deglutição, esse nódulo sobe, desce. Rouquidão também, outro sintoma, dificuldade para deglutir e aumento do volume da tireoide, né?
Muito bom, doutor José Carlos de Oliveira, médico oncologista, ele que é chefe do setor de cabeça e pescoço do Hospital Araújo Jorge, nos ajudando aí com muitos esclarecimentos no nosso quadro Cuide-se, que existe para isso, para ajudar os nossos telespectadores. Muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado. Obrigado. Espero que o João ele seja bem sucedido no procedimento cirúrgico e que depois ele encampa também, por exemplo, de combate ao câncer também, que é uma luta nossa frequente também. Exatamente. Se Deus quiser, vai se recuperar e conseguir levar cada vez mais informação e consciência às pessoas, né? O diagnóstico precoce é tudo. O diagnóstico precoce e a prevenção. Sem dúvida. Um abração. Obrigado pelas informações, doutor.